Olá, tudo bem? Estamos voltando ao ciclo de encontros ou vídeos para tratarmos da linguagem sistêmica, gramática, arquétipos e exercícios. Nos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre o conteúdo da linguagem sistêmica, sua importância para o pensamento sistêmico. Depois começamos a aprender a gramática sistêmica. Bom, o vídeo de hoje nós vamos começar um ciclo de arquétipos. Antes de iniciarmos cada um dos arquétipos, em especial hoje só vou tratar de um deles, eu gostaria de apresentar um pouco sobre esse conceito de arquétipos. Então, arquétipos de sistemas é o objetivo desse nosso encontro, que vai ter pelo menos uns 6 ou 7 vídeos para tratar de cada um dos tipos de arquétipos mais frequentes. No avanço do sistemês, que é a linguagem sistêmica, nós vamos começar a construir os mapas ou as estruturas sistêmicas que nós vamos obter a partir do conjunto de fatores ou variáveis e dos seus relacionamentos. O que se observou é que, ao longo de muitos anos de estudo, muitos dos mapas que foram gerados a partir das correlações entre variáveis resultaram em algumas estruturas sistêmicas que começaram a aparecer de forma recorrente. Então, na perspectiva sistêmica, sempre que houver um padrão recorrente, isso indica ser dirigido por uma estrutura sistêmica, que está moldando a forma como esse sistema opera. Então, ao observar o comportamento, principalmente de variáveis principais, podemos começar a pensar na estrutura sistêmica básica a ela associada. Então, aqui nós temos alguns padrões de comportamento recorrente da variável principal. Um crescimento exponencial nos remete a um reforçador. Uma variável declinando até uma meta ou subindo até uma meta ou até uma restrição, temos um enlace balanceador. Quando temos uma oscilação, um comportamento de uma variável principal que está oscilando, nós sabemos que temos um atraso em curso, né, que está fazendo o sistema oscilar. E assim também nós temos 3 conjuntos abaixo de comportamentos que são muito comuns em vários fenômenos. O primeiro é a famosa curva S, que é o crescimento rápido depois de uma estabilização. E essa curva S tem vários desdobramentos, como nós vamos ver, que pode chegar a um certo limite e depois oscilar, ou chegar a um certo limite e depois declinar. Muito bem. Então, o que são arquétipos? Os arquétipos são estruturas sistêmicas genéricas, sempre capazes de descrever padrões de comportamento, geralmente observados em nos sistemas, principalmente em suas variáveis complexas. Nós chamamos arquétipos de frases sistêmicas prontas. Em pensamento sistêmico, o termo arquétipo refere-se a uma estrutura sistêmica recorrente e genérica. Já falei disso. No nosso caso, encontrado em muitos tipos de problemas organizacionais, né? E em diferentes níveis, né? Pode ser pessoais até globais, né? Muito bem, então, em termos de configuração, o arquétipo é um grafismo, é um desenho. Um arquétipo do sistema são combinações de estruturas fundamentais, como já tivemos oportunidade de comentar quando falei da gramática, que no sistemês tem 2 letras, né, do alfabeto sistêmico. É o R, o reforçador, o balanço, né, de reforço, e o L, o B, que é o balanceador. Então, são 2 estruturas básicas, 2 grafismos básicos, que eles somados entre si de formas diversas formam uma árvore ou um conjunto de arquétipos que nós encontramos em vários problemas. Aqui eu tenho, obviamente, essa árvore gigante de vários
associações de R's e B's, só para impressioná-los, nós vamos detalhar cada um deles, então é só para nós termos uma ideia da quantidade de frases prontas que foram sendo observadas em vários fenômenos diferentes e que foram se apresentando de forma recorrente. Então, a descrição das estruturas arquetípicas mais recorrentes é o nosso objetivo aqui, tá? Então, vamos ver quais são as mais frequentes. A primeira que eu vou tratar agora, se chama arquétipo limites do crescimento. O que é um arquétipo ou uma estrutura recorrente típica de um limite do crescimento? Ela está representada por um padrão de comportamento que é uma curva S. Né? E nós temos aqui, nesse arquétipo, um R e um B. Né? O que nós temos? Nós temos, num primeiro momento, uma ação de crescimento, subindo rapidamente, de repente essa ação é enfraquecida por um balanceador que pode estabilizar o R, dobrar o R, de forma a ter decrescente até a extinção do crescimento, ou ficar oscilando, né, e subindo e descendo, ou enfraquecer e o R começar a retomar seu crescimento. Então, essa é a ideia. Então, o processo de reforçador encontra um processo equilibrador que retarda o seu crescimento. Aqui nós temos um pequeno exemplo, então nós temos um R que é vendas gera receita, receita gera investimentos em propaganda, que gera mais vendas, e assim nós temos um crescimento nas vendas, que, no caso, exponencial. Porém, quanto mais vendas, mais clientes. Quanto mais clientes, mais necessidades de atendimento e assistência técnica. Ora, se eu tenho uma capacidade de assistência técnica limitada, e eu cresço demais a minha necessidade de atendimento, eu crio uma lacuna, uma defasagem, uma falta de capacidade de atendimento. Né? Começa a atrasar o atendimento, começa a demorar para o cliente ser atendido, por exemplo, via um call center, etc, etc. Né? O que isso pode ocorrer? Ocorre uma perda de satisfação do cliente. E se isso persistir, podemos ter uma queda nas vendas. Né? Então, nós temos um crescimento de vendas, uma supercarga de clientes e uma capacidade subdimensionada de atendimento que gera uma sobrecarga e um atraso no atendimento do pós-venda, por exemplo. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que as vendas caiam por insatisfação dos clientes. Existem outros tipos, né, de balanceadores. Aqui tem um exemplo de balanceador de limites do crescimento da mudança. Né? Para a mudança nós precisamos de motivação e investimentos em mudança. Isso exige tempo. Muitas vezes as empresas exigem que os seus funcionários dediquem tempo à mudança, mas não dão o tempo suficiente para eles fazerem a mudança. Então, eles não têm a capacidade de fazer a mudança porque não têm tempo suficiente. Obviamente que sem tempo cai o comprometimento, desmotiva e o processo de mudança começa a patinar e às vezes decresce ou é abandonado. Aqui nós temos um outro exemplo de limites do crescimento, uma alegoria, né? Que é o meu crescimento, né? Meu sucesso acaba atraindo, né? Eu começo a ter receita, as minhas receitas geram atratividade no mercado, o mercado vê que o meu negócio está indo bem, cresce o número de concorrentes, o número de concorrentes aumenta, os preços caem e o meu lucro diminui. Então, eu tenho crescimento, a curva de crescimento do meu faturamento, do meu lucro cresce, e depois, com a entrada dos concorrentes, começa a perder lucratividade, o lucro. E tem vários outros modelos que são associação de R's e B's, às vezes pode ser um R e vários B's, ou vários R's e vários B's. Né? Não interessa.
A questão sempre é que os R's começam a ter um crescimento e os B's tentam reduzir esse crescimento ou anular esse crescimento, tá? Então, quando eu estiver diante de uma variável principal e ela tiver um comportamento como uma dessas 4 possibilidades, tem mais, mas essas são as principais, eu estou diante de um limite do crescimento, uma ação que cresce e depois ela pode ter uma pequena retardo de crescimento e reforçar e crescer novamente, ou posso estagnar, ou posso ficar oscilando, ou posso apenas decrescer ou, enfim, abortar meu crescimento. Bom, como é que eu lido com a situação de limites do crescimento? Então, a ideia básica é remover ou enfraquecer o limite do crescimento ao invés de fortalecer o processo reforçador. Ou seja, se eu estou percebendo que o meu crescimento está decrescente ou está diminuindo ou está estacionando ou declinando, passemos a olhar o equilibrador, aquilo que está fazendo a curva decrescer, e não ficar insistindo em forçar o reforçador, tá? Essa é a orientação básica, tá? Então, existem alguns passos que vários autores já definiram para lidar com essa situação. O arquétipo mostra que ser bem-sucedido pode ser tão perigoso a longo prazo quanto ser mal sucedido, tá? Então nós precisamos ver os motores do crescimento e ver os potenciais limites desse crescimento, ok? Então existem várias orientações, entre elas um especialista que é o Kim, que trabalha, né, com essa identificação do arquétipo e os passos, né? Então, ver quais são os R's, ver quais são os B's, identificar as limitações, atacar os balanceadores e reavaliar a estratégia de crescimento. Então, esse é o primeiro arquétipo, talvez um dos mais recorrentes ou mais comumente encontrados ou identificados, e para nós podermos lidar com isso, sempre ter em mente, perceber quais são os fatores que estão limitando o meu crescimento, ok? Então, esse é o primeiro dos arquétipos que nós precisamos compreender.